paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o semeador e a sua semente. Vamos analisar essa parábola com você, já que a gente nesse trimestre estamos analisando aí as parábolas de Jesus, que são vivas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ter acesso a tudo isso só clicando na descrição desse vídeo. Tá tudo aí disponível para você, as nossas classes organizadas de uma forma que você pode navegar e ficar à vontade. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indica o nosso material. Nós temos o Facilita EBD, que tem recursos assim sensacionais para ajudar essas turmas também. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adolescentes. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, o semeador e a sua semente. Ou seja, a gente vai estudar hoje sobre a parábola do semeador. Tem muita coisa boa para aprendermos juntos aqui, tá? É importante nós olharmos para algumas passagens bíblicas. Vamos observar então Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 9. Lê esse texto com os teus alunos agora. Lê também versículos 18 ao 23. Apresenta também a mensagem que está em Mateus capítulo 13, versículo 8. E deixa Deus te usar na escola bíblica dominical, explicando esses versículos para os teus alunos, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Quando nós estudamos sobre as parábolas de Jesus, nós encontramos então uma parábola que é um clássico, a parábola do semeador e a sua semente. É muito importante observarmos a cultura do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus está pregando para as pessoas, para as multidões, para os discípulos. Nós já estudamos que ele utiliza o método das parábolas exatamente para poder confundir os religiosos. Quem fala sobre isso é o John MacArthur, descrevendo isso a partir da leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. O objetivo do Cristo agora, ensinando por parábolas, é um objetivo muito claro. Ele faz comparações para descrever as realidades agora do reino de Deus, ou seja, a chegada do reino de Deus, a chegada agora da nova aliança, o projeto da salvação agora em Deus. Isso é estabelecido a partir das próprias mensagens que ele traz. E a parábola do semeador, ela não é diferente. Nós vamos estudar hoje que a semente é a palavra de Deus e que nós somos apenas terrenos. E aí nós podemos levantar a seguinte questão: que tipo de terreno então você é na presença de Deus? Será que você é o terreno à beira do caminho? Será que você é o terreno rochoso? Será que você é o terreno que está sufocado por espinhos? Será que você é o terreno bom e produtivo, onde essa semente que é a palavra de Deus cai e gera frutos para a glória de Deus? É essa perspectiva que nós vamos trabalhar hoje, estudando com você, como discípulo de Jesus, sobre a necessidade de conhecermos as parábolas de Jesus. Que essa palavra, então, edifique você e seja poderosa também no teu coração. Se eu estou ajudando você, deixa teu likezinho aí. O primeiro ponto trata, então, sobre o seguinte assunto: o semeador e a semente. Quando nós observamos agora Mateus capítulo 13, nós encontramos exatamente uma sequência de parábolas de Jesus. Eu já disse a você que Mateus está dividido em diversos grandes sermões de Jesus, ensinamentos de Jesus. Vamos apresentar sequência para você. A sequência do primeiro sermão de Jesus, o primeiro grande sermão, a primeira pregação, está em Mateus 5 ao 7.
A segunda grande pregação de Jesus, que é sobre o discipulado, está em Mateus capítulo 10. A terceira está aqui, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde nós vamos estudar uma sequência de parábolas que Jesus traz. A quarta grande pregação de Jesus está no capítulo 18, que nós vamos estudar depois, e a quinta grande pregação de Jesus, dentro do Evangelho de Mateus, está nos capítulos 23, 24 e 25. Hoje nós estamos estudando o capítulo 13. E na abertura do capítulo 13, nós encontramos então a parábola do semeador e a semente, que é um clássico então da literatura cristã. É um clássico dos ensinamentos de Jesus, que reflete muito sobre o reino de Deus. Vamos analisar isso detalhando com você. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o semeador é quem prega a palavra. Quando Jesus ele passa a explicar agora a parábola em si do semeador, ele conta a parábola, que é uma comparação, uma linguagem rural, agrícola, e isso aqui está presente muito no Novo Testamento. Nós precisamos entender que Jesus utiliza a linguagem do seu tempo para transmitir uma mensagem de Deus, que era comum as pessoas trabalharem no campo ou no pescado, mas aqui eles estão utilizando, Jesus está utilizando aqui a linguagem do campo, a linguagem do semeador e da semente. Jesus ele começa a comparar agora a necessidade de pregarmos a palavra de Deus. E esse semeador, na explicação que Jesus dá, lá no capítulo 13, versículos 18 ao 23, reflete-se agora sobre a vida daquele que prega a palavra de Deus. É claro também que a linguagem do semeador pode ser trabalhada em Jesus, mas ela é trabalhada também na vida daquele que é um discípulo de Jesus, que prega a palavra de Deus. Eu e você, nós podemos ser semeadores. O teu aluno pode ser um semeador na escola bíblica dominical, na escola que ele faz parte, na igreja, no seu dia a dia, na sua roda de convívio. E o que ele semeia? Ele semeia então a palavra de Deus. Ele semeia então a verdade de Deus. Esse é o papel do semeador, semear o evangelho. Jesus desejava que todo discípulo compreendesse que ele também é um semeador. Nós somos chamados como discípulos de Jesus. Fazemos parte agora do discipulado de Cristo. A partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nos tornamos então discípulos, nova criatura. E quem é que nos guia? Jesus. Todo discípulo precisa passar por um discipulado. E é responsabilidade agora do discípulo, você é discípulo, de compartilhar o reino, compartilhar a boa nova da salvação, compartilhar a salvação em Cristo para aquele que está perdido, escravizado pelo pecado. E aquele que semeia a palavra, seja em um louvor, em uma pregação, em um versículo compartilhado na rede social, ele está compartilhando a semente do reino de Deus. Então, é nosso papel testemunhar sobre Jesus. Jesus deixa claro que essa parábola é uma parábola que identifica agora o poder de Deus em nosso coração como servo de Cristo. Daí você pode levantar em sala de aula apontando para os teus alunos que cada um deles são responsáveis, então, a compartilhar a palavra de Deus como semeador. E é importante termos essa visão, então, de compartilhar Jesus a partir do Evangelho. Em segundo lugar, já avançando, espero estar contribuindo com você. O segundo subtópico agora trata sobre o seguinte assunto: a semente é a palavra de Deus. A semente continua sendo a palavra de Deus, a verdadeira mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é compartilhar a respeito da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão para a nossa salvação. O Evangelho aponta para Jesus. O Evangelho tem Cristo como centro. O Evangelho aponta para o plano de Deus. Nós estávamos perdidos em pecados, éramos miseráveis, estávamos cegos, pobres e nus. Mas Deus, em sua misericórdia, resolveu, em sua graça, antes de tudo, planejar a salvação em Jesus. Em Cristo nós somos resgatados. E isso aqui é exatamente a semente da palavra de Deus. Em Jesus nós temos agora uma nova chance.
Em Jesus, nós aprendemos que o Evangelho é poderoso para transformar o coração de alguém. Em Jesus, nós aprendemos que o Evangelho é a semente, é a palavra de Deus. E esse Evangelho edifica. Não há nada melhor do que compartilhar a verdade. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão cegas, estão perdidas, escravizadas pelo pecado. Agora, o nosso papel como semeadores e discípulos de Jesus é compartilhar essa semente, a semente do Evangelho, pelo teu testemunho em Jesus, pela tua vida com Jesus, para a glória de Deus. Gente, que Deus em Cristo use você como um bom discípulo, semeando essa semente, que é a palavra de Deus aos corações. Já te ajudando? Avançando então, vamos para o segundo ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto. Quem vê os solos, vê os corações. Eu amo estudar sobre a parábola do semeador, que nós descobrimos em uma perspectiva bem interessante que o nosso coração também é representado pelos solos, pelos terrenos aqui. E aí você pode pegar aquela pergunta que eu iniciei em sala de aula e apresentar para os teus alunos, descrevendo que tipo de terreno você é. Que tipo de terreno você é ao receber a palavra de Deus no teu coração, que é a semente? Diante dessa questão, vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico trata agora sobre o solo, o terreno, à beira do caminho. O terreno à beira do caminho é um terreno compactado, é um terreno seco. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar por um carreiro. Aqui no Nordeste nós chamamos de carreiro. É aquele carreiro que é aberto em uma mata que está compactado, onde as pessoas transitam por ali. De tanto as pessoas caminharem, o terreno ficou batido, ficou seco, ficou preso, ficou compactado, ficou então esmagado ali. Esse tipo de terreno é um terreno que não gera fruto, que recebe a palavra de Deus, que é a semente de Deus, e ao invés dessa semente de Deus, que é a palavra, germinar em seu coração, esse terreno deixa a semente somente na superfície, porque não há aqui penetração. Essa semente não entra na terra, pelo fato desse terreno estar compactado. Esse tipo de terreno à beira do caminho é um terreno de um coração que já está compactado, cauterizado pelo pecado. Daí então vem o inimigo e retira a semente e leva consigo a semente, que é o símbolo aqui dos pássaros. O objetivo do inimigo é cegar as pessoas ao ponto do seu coração estar compactado para não receber mais a palavra de Deus. E eu espero que você não seja assim, mas que você seja um terreno fértil para a glória do Senhor. Já avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: o solo, o terreno cheio de pedra e pouca terra. Agora nós vamos estudar sobre o terreno rochoso. O terreno rochoso, ele recebe a palavra de Deus, que é a semente do evangelho. E a parábola conta isso para a gente. A semente, ela germina, ela cai lá dentro, porque lá tem terra. A pessoa, ela recebe a palavra de Deus. Mas pelo fato de não ter uma profundeza de terra sobre si, essa semente até nasce, ela germina, mas ela não tem crescimento, porque as rochas não deixam. Tem muitas pessoas que também são assim. Ao receberem a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, o seu coração até recebe a palavra, essa palavra gemina no seu coração, elas se emocionam, sentem a presença de Deus, mas não deixam essa presença, a verdade do evangelho, crescer em você, pelo fato de estarem presos no pecado. O pecado retira isso. E daí então, essa semente acaba morrendo. O terceiro subtópico da nossa lição trata então agora sobre o solo cheio de espinhos. Nessa terceira comparação que Jesus faz na parábola do semeador, nós aprendemos agora sobre o solo cheio de espinhos. O solo que também recebe a palavra de Deus, que é a semente. Essa palavra gemina, passa a crescer, mas é sufocada pelos espinhos. E Jesus então explica que esses espinhos são as provações dessa vida.
São então exatamente as pessoas que se levantam contra a pregação do evangelho que foi inserida no seu coração, a pregação do reino de Deus. Observar exatamente para esse terreno de espinhos, é aqui que nós encontramos Jesus ensinando sobre a necessidade de entendermos sobre o valor de sermos um terreno fértil para a glória de Deus, na exaltação desse reino em Cristo. Em quarto lugar, no quarto subtópico, agora nós vamos tratar sobre o solo fértil. O último solo apresentado na parábola é o solo fértil, onde a semente, que é a palavra de Deus, cai no coração e essa semente então gemina, cresce e produz frutos. Aquele que aceita Cristo como seu Salvador precisa então ser esse terreno. A parábola então demonstra que nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser esse terreno fértil. O teu aluno também precisa ser. Você também precisa ser. A partir da medida que você gera frutos para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Toda a palavra de Deus em nosso coração deve gerar, então, frutificação. Isso quer dizer que quando nós recebemos a palavra de Deus como terreno fértil, precisamos viver essa palavra, viver esse evangelho, viver a realeza de Cristo em nós. E aqui nós aprendemos, exatamente a partir da ótica dessa parábola, que nós recebemos de Cristo uma palavra que é a semente, que nós nos tornamos semeadores, mas ao mesmo tempo também somos terrenos ao receber a mensagem de Cristo. Qual é a verdade dessa parábola? É em demonstrar exatamente a necessidade de compartilhar o evangelho, compartilhar a mensagem do reino e a reação dessa mensagem nos corações. Já avançando, terceiro e último ponto da nossa lição, trata agora sobre o seguinte assunto: a necessidade de frutificação. A palavra semeada em nossos corações, ela deve então ser cultivada. O que o terreno fértil nos ensina? Nos ensina agora a manter essa palavra em nós, a manter essa palavra em nosso coração, a acreditar nessa palavra pela fé. A parábola do semeador nos ensina sobre a realidade agora de vivermos Jesus, de abraçarmos o evangelho, a mensagem do reino de Deus no nosso coração. Como nós estamos abraçando essa mensagem? Como você está abraçando essa mensagem de Jesus? Como você está dando fruto para a glória de Deus? Essa é a visão da parábola do semeador. Eu espero ter contribuído com você hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, deixa teu comentário aí, por gentileza também. Compartilha na tua rede social essa aula de hoje para que mais vidas sejam edificadas em Jesus. E se você está afastado de Cristo e hoje decide aceitar Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso deixando o teu comentário abaixo nesse vídeo ou utilizando o teu celular com leitor de QR Code. Nós vamos orar por você, interceder por você. Deixa essa palavra ser semeada também no teu coração. Reaja e frutifique em Jesus. Como dica de leitura para esse trimestre, eu vou indicar mais uma vez as parábolas de Jesus do pastor Elianai Cabral, da editora CPAD, e também as parábolas de Jesus do John MacArthur. Esse texto é da editora Thomas Nelson no Brasil e pode te ajudar muito a crescer em Jesus, aprendendo ainda mais sobre as parábolas de Cristo. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre uma história sobre a graça e responsabilidade. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.